Gênesis capítulo 16, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão uniu-se ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Só até aí. Eu quero ler só mais um texto, que está agora em livro de Gênesis 21, que é o mesmo assunto, são poucos versículos. Gênesis 21, versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abrão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, leiam comigo, rejeita essa, de novo, rejeita esta, agora só eu leio, e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. E disse Sara a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva. Então, na hora que a escrava viu que estava grávida e que a sua ama, ela não podia ser mãe, ela se sentiu altiva, ela se sentiu superior, ela se sentiu o máximo e começou a desprezar, porque ela carregava dentro dela uma semente do marido de Sara. Abraão era um homem rico, Abraão era um homem milionário, Abraão tinha ouro, tinha prata, tinha servos, tinha animais. Abraão foi um dos homens mais ricos, que já pisou na face da terra. E era um cara muito poderoso naquela época. E a sua escrava agora estava grávida do seu primeiro filho. Abraão não teve um outro filho antes de Ismael. O primeiro filho que Abraão teve foi com a sua serva Agar. Esse foi o primeiro filho que ele teve. Então, quando Sara viu que ela estava com altivez, Sara começou a humilhar. Sara começou a perseguir aquela mulher. Então, eu quero parar aqui um pouquinho, trazer um ensinamento. Muitas vezes a gente está sofrendo por consequência de nossas próprias atitudes. Esse é o sofrimento buscado. O sofrimento impingido é aquele sofrimento que a gente tem pelo fato de nós sermos gente, pelo fato de nós sermos seres humanos. Esse é um sofrimento impingido. Então a gente tem uma dor de dente, a gente cai no buraco, a gente passa frio, a gente tem fome, a gente faz assim, tem sentimentos naturais. Esse é um sofrimento impingido. Mas o sofrimento buscado é aquele que a gente busca com a nossa própria mão, porque a gente não para tomar decisões dentro da palavra, a gente não para tomar decisões com coerência, com sabedoria. A gente vai agindo, sabe como? A gente vai agindo pela nossa alma, pelas nossas sensações, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Então depois nós queremos consertar do nosso jeito. Agora está Sara humilhando, mas você está grávida, só porque você está grávida, mas você não passa de uma escrava. Ela era uma pessoa afrodescendente. Agar era uma pessoa afrodescendente, diferente de Sarai. Então Sarai começa a humilhar aquela mulher. E a Bíblia diz que Agar foge. Ela é tão humilhada, ela não aguenta a pressão e ela foge. Olha os versículos seguintes aí, que eu vou ler aqui na Bíblia. Olha aí os versículos seguintes. E ela fugiu de sua presença, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Diga caminho de Sur. De onde tu vem e para onde tu vai? Ela respondeu: eu estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência
de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a mão de todos contra ele. Habitarás fronteiro a todos os seus irmãos. Então ele invocou o nome do Senhor. Ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Está entre Cádiz e Bered. Lahai-roi, na língua hebraica, ela era egípcia, mas ela não falou a língua egípcia. Ela falou na língua hebraica. Ela disse Beer-lahai-roi. Deus vê. Aqui é o lugar onde Deus vê, porque Deus viu a aflição que ela estava passando. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero falar por que ela fugiu. Ela fugiu porque ela estava em pressão. Ela estava vivendo uma pressão com a sua ama, com a sua senhora. Então ela foge para um deserto chamado deserto de Sur. A palavra Sur no hebraico quer dizer muro. O nome do deserto era muro. Por que era muro? Porque era difícil de atravessar, as pessoas morriam no meio do deserto. Então era como se fosse um muro que impedia alguém chegar do outro lado. Por isso que o nome do deserto era Sur. Então ela se depara com aquele deserto de Sur. E por que ela se depara diante do muro? Ela para diante de um muro porque ela está fugindo. Ela está fugindo da pressão que ela está vivendo. E sempre que a gente resolve fugir da pressão que a gente está vivendo, a gente vai dar com a cara no muro. Porque é natural para um homem fugir das batalhas que estão vivendo. É um problema em casa, ele quer fugir daquele problema. É um problema no emprego, é mais fácil pedir demissão e ir embora. É um problema no casamento, é melhor então divorciar. É um problema com um filho, é melhor mandar esse filho para longe. Toda vez que nós não aguentamos a pressão e nós decidimos abandonar o que estamos fazendo, ou o lugar onde nós estamos por causa de pressão, nós vamos bater com a cara no deserto de Sur, no muro. É por isso que tem muita gente patinando na vida. Porque é só apertar um pouquinho, ele para. É só apertar um pouquinho, ele desiste. É só apertar um pouquinho, ele entrega. É só apertar um pouquinho, ele desanima. É só apertar um pouquinho, ele joga tudo para o alto. Não aguenta a pressão. Essa menina não pediu para ser mãe, ela não pediu para gerar um filho. Tudo o que aconteceu foi consequência da obediência dela à sua senhora. E agora ela está grávida de um homem que ela não amava. E ela vai ter que dar aquela criança para a sua ama criar, porque ela se sente dona daquela criança. E a dona começa a humilhá-la, porque ela também se sentiu soberba. E agora então ela resolve fugir. Muita gente foge do seu ministério, porque não aguentou a pressão lá no ministério. Você sabia que no ministério tem pressão? Você sabia que na família tem pressão? Você sabia que no casamento tem pressão? Você sabia que na igreja tem pressão? Você sabia que na empresa tem pressão? Você sabia que na vida tem pressão? Tudo tem pressão. Mas toda vez que você pensa em correr, em abandonar aquilo que você está fazendo, porque está sendo acossado, empurrado, espremido na parede, você está procurando um deserto chamado Sur. Você vai bater com a cara no muro e vai patinar na vida. É preciso levantar e enfrentar. Deus nos fez para enfrentar as questões da vida. É no casamento, senta, conversa, trata o problema. Resolve, mas vai lá e resolve. O anjo diz para ela: não, senhora, você vai voltar. Você tem que voltar. Você vai voltar lá para a sua casa e vai se humilhar lá para a sua senhora. Você vai voltar para o seu ministério, onde você estava. Você vai voltar para a empresa que você abriu. Você vai voltar para o casamento que você gerou. Você vai voltar para o lugar onde eu te coloquei. Volta lá, começa de novo. É lá que eu vou começar a escrever a tua história. Não está na hora de fugir. Não é tempo de fugir. Mas fugir é mais fácil. Então tem muita gente hoje em fuga. Muita gente que a vida não dá certo, porque o lugar onde Deus colocou, preparou para que ela prosperasse e avançasse, teve pressão. Ela está fugindo. E o anjo fala com ela assim, ela vai dar o nome para aquele lugar. Ela chama aquele lugar
ela chama aquele lugar de o lugar onde Deus vê. Olha que interessante. Olha que a Bíblia, eu vou falar para vocês. O que é a Bíblia, gente? Aí, quando ela fala, chama aquele lugar de Lairoi, que é o lugar onde Deus vê, Deus fala para ela assim: então você vai ser mãe, o filho que está na tua barriga vai ser uma bênção, vai ser tanta gente, mas tanta gente que não vai dar nem para contar, e vai se chamar Deus ouve. Ismael quer dizer Deus ouve. Diga comigo, Ismael quer dizer Deus ouve. E o que ela deu o nome do lugar? Deus vê. Não, ela chamou de Lairoi, que é Deus vê. E Deus mandou ela chamar o filho de Deus ouve. Sabe o que Deus está falando? Deus tanto vê, quanto Deus também ouve. Deus não só vê a aflição de Agar no deserto, mas Deus também escuta o choro de Agar no deserto. Deus não só vê a aflição que você está passando, mas Deus também escuta o teu choro e o teu lamento e as tuas murmuras. O nosso Deus, Ele vê, o nosso Deus, Ele ouve, porque o nosso Deus é vivo, Ele é poderoso para agir. Na hora que a gente pensa que ninguém vê, que ninguém está ouvindo, Ele aparece e fala: eu te escuto e eu te ouço muito bem. Você chamou o lugar de Deus vê? Então tu vai chamar teu filho de Deus ouve, Ismael. E ela volta. Ela volta e obedece, entra no raio de ação ali, volta para sua casa, procura Sara e volta para o seu ministério, volta para a sua igreja, volta para a sua família, ela volta para a sua ama, ela volta para aquilo que Deus colocou ela volta para a sua célula, ela volta para o primeiro amor, ela volta para aquele carinho que ela tinha no passado, para aquele momento de servidão que ela tinha, ainda que era chamada de serva. Sara vai passar a chamar ela de escrava agora, aqui no capítulo 21, olha lá. Porque no capítulo 21, é conveniente para Sara chamar ela de escrava. E tem muita gente que faz isso. Vive por conveniência. Aqui no versículo de número 21, capítulo 21, no versículo de número 7, agora Sara se encontra grávida. Filho, 14 anos se passaram, Ismael tinha nascido, Ismael tinha 14 anos, e agora Sara, uma mulher já experiente, ela além de ter o filho, ela passa a amamentar o filho. Eu não sei o que é amamentar uma criança, porque eu sou homem, mas a mulher sabe. A mulher sabe muito bem o que é estar dando mamar para o seu filho, e aquela criança olhando nos olhos dela, ela conversando com os olhos, aquela criança se alimentando. E a Bíblia diz que Sara, aquela mulher já de idade, ela tem leite também. E sabe, irmãos, quando Deus tem promessa na nossa vida, a gente precisa acreditar que as promessas que Deus tem na nossa vida vão se cumprir. A gente precisa acreditar que aquilo que Deus falou para nós que Ele faria um dia, Ele vai cumprir. E vai cumprir da melhor forma possível, porque numa casa de promessas, as promessas se cumprem. Nós não podemos entregar e dizer: olha, Deus prometeu isso e não vai acontecer. A Bíblia diz que a estéril viveria em família, diz ou não? Não escutei. A Bíblia diz que a estéril, a mulher estéril, viveria em família, sim ou não? Sim, essa é uma promessa para aqueles que creem. E a gente precisa acreditar que a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida um dia. Nós não podemos jogar a toalha, nós não podemos dar 3 soquinhos na lona e entregar os pontos. Nós temos que ficar ali acreditando até o final. Não, se Deus diz que faria, se foi Ele que deu, Ele vai realmente fazer. E depois que Ele fez, olha o que aconteceu aqui. Depois que Ele deu a promessa, Ele fez ainda Sara dar leite, sustentar aquela criança. Eu aprendi isso nessa madrugada, de que quando Deus nos dá, Ele nos dá a condição de sustentar. Eu não sei se você pegou, mas quando Deus cumpre a promessa na nossa vida, foi tanto Deus quem fez aquela mulher engravidar e ter filhos com seu marido já com 100 anos, que
a mesma força que ela teve para engravidar e dar à luz, ela teve para amamentar. Muitas vezes a gente sai falando por aí que foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos deu o filho, foi Deus que nos deu a casa, foi Deus que nos deu o emprego, foi Deus que nos deu a família, foi Deus que nos deu o ministério, foi Deus que nos deu. E aí a gente passa por pressão e quando a gente não quer ir embora, não quer fugir, a gente entrega. E a gente entrega porque acha que nós não vamos ter condição de sustentar, não vamos ter condição de manter. Irmãos, escute isso de uma vez por todas. Se é Deus quem está fazendo acontecer na sua vida o milagre, se a promessa de Deus foi cumprida e Ele mesmo quem tratou de trazer a bênção na sua vida, então Ele vai dar os meios de você sustentar. Para de achar que as coisas vão desabar, para de achar que vai dar errado, para de achar que tudo que está acontecendo agora pode dar errado um dia. Ou você crê que foi Deus e que Ele vai sustentar, ou você crê que não foi Deus e que vai desmontar. O que você não pode é dizer que foi Deus que te deu e ao mesmo tempo dizer que isso vai afundar. Não vai afundar, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus real, é um Deus de promessa, é um Deus que responde, é um Deus que opera, é um Deus que afirma, é um Deus que confirma, é um Deus que sustenta, é o provedor da nossa vida. Se Ele te chamou, se Ele te deu, Ele vai te sustentar em nome de Jesus. Toma, Isaac, mama aí que a mamãe tem leite. Mama, mãe, mama, moleque. Então se foi Deus que deu Isaac, a mãe ia ter o leite. Se foi Deus quem deu esse casamento para você, Ele vai aumentar esse amor todos os dias da sua vida. É só beijo, é só love, é só viagem, é só passeio, é só sorriso. Vem uma lutinha de vez em quando, mas o amor nos fortalece, porque foi Deus que nos deu. Esse filho que Deus te deu, pastor, mas está me dando tanto problema. Sim, porque filhos, eles trazem problemas também. Tudo na vida tem a parte boa, a parte ruim, a parte que precisa ser consertada. Então Deus que te deu, Ele vai sustentar. Esse filho vai crescer, ele vai avançar, ele vai ser uma bênção, ele vai alegrar teu coração, porque foi Deus que te deu, é uma promessa de Deus. E se Ele não te deu ainda, receba essa palavra, Ele vai te dar e vai dar condição de você sustentar. Esse ministério foi Deus que te deu. Ele vai sustentar essa empresa, esse sonho, essa promessa. Só que na vida de Sara tinha uma pendência. E na casa que tem promessa não pode ter pendência. Sara tinha feito uma bobagem. Existem erros na vida que não são consertáveis. Existem coisas que a gente faz na vida que não tem conserto. Por isso que a Bíblia diz lá em Salmos 3:11, que fala que e se rompendo os fundamentos, o que pode fazer o justo? Se você começar a obra errado, quando você terminar a casa lá em cima, você vai ver que tem o alicerce deu errado, está fora do nível. Do nível, você fez alguma coisa com o alicerce, depois ele começa a rachar. Quando o alicerce começa a rachar, a parede racha também. Então, quando a gente começa o alicerce, a gente tem que começar direito. Mas gasta muito dinheiro, é muito ferro, é muito concreto. Em vez de fazer um 3x1 ou um 2x1, a gente faz logo um 5x1 para gastar menos. A gente está começando errado nossa construção. Em vez de a gente colocar ferragem de meia, a gente coloca lá uma ferraginha de 1/4, de 3,16, de 3,16 é muito fino demais, não dá. Então a gente está começando o alicerce errado. Sara começou errado, ela não tinha que ter pedido aquela criança. Então ela resolve resolver aquela pendência. Ela resolve dar um fim naquela pendência. Mas eu aprendi uma coisa aqui. Na casa da gente não pode ter pendência. Se a nossa casa é casa de promessa, a gente não pode conservar pendências. Então ela vendo o seu filho, que era uma criancinha ainda, sendo humilhado pelo seu irmão por parte de pai Ismael, que tinha 14 anos de idade, porque quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos, agora Abraão tem 100 anos. Então o menino tinha 14 e o outrozinho era uma criancinha e estava sendo humilhado. Quando Sara vê aquilo ali, olha o versículo 9. Ela fala assim, olha aí na tela para mim, Daniele, olha no versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, então disse para Abraão, rejeita essa, o quê? Mas na hora que ela pediu para Abraão se deitar com ela,
com a escrava, ela não disse serva? Então Sara foi muito conveniente, ela fala o que ela pensa, o que ela quer, o que ela acha. Ela não quis saber o que Deus pensava de Agar, ela não quis saber se Agar estava naquela situação porque queria ou porque foi obrigada. Ela agora está tratando Agar como escrava. E tem muita gente que muda o tratamento, porque é conveniente. Tem pessoas que tratam você muito bem, mas depois, por alguma conveniência, passa a tratar você muito mal. Chamava você de um jeito, agora te chama de outro jeito. Sorria para você, agora está debochando de você. Te elogiava, agora está te criticando, porque é conveniente. Então Sara agora falou assim, olha, essa escrava aí, olha, versículo 8 ela diz. Versículo 9, vendo Sarai que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Manda ela embora, não quero essa mulher mais aqui. Então observa que as pessoas, elas fazem a coisa errada e depois lançam a responsabilidade em cima de outro. Abraão que tinha que tomar uma decisão. Mas olha o coração de Abraão como ficou. Versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porque Sara, ela não tinha nada a ver com Ismael. Não era filho dela. Só que Abraão era pai de Ismael. Sara não sabia o que era mãe, mas Abraão sabia o que era ser pai. Quando nasceu o filho de Agar, Abraão se tornou pai pela primeira vez. Ismael rompeu o sentimento paterno na vida de Abraão. Ele experimentou a sensação de ser pai. E quando Ismael foi crescendo, foi chamando ele de pai, ele sentiu carinho, amor pelo seu filho. Mas para Sara era muito mais conveniente resolver o problema do seu jeito. Não importa o que Abraão vai sentir, não importa se Agar vai sobreviver, não importa se esse moleque dela aí de 14 anos, o que importa é que ele tem que ir embora daqui, eu não quero saber. Então tem muita gente que é assim. Tem muita gente que faz as coisas erradas, depois quer resolver as coisas que faz errada do seu jeito, do seu modo, com injustiça. Eles não avaliam o contexto da vida dos outros. Não passou por mim, eu não quero, tira daqui. Eu não tenho nada com essa mulher, eu não tenho nada com essa criança. Ele não vai ficar aqui junto com meu filho. Ele não vai, porque ele é mais velho, ele vai acabar tomando o direito do meu filho. Então leva ele daqui, desaparece daqui. A Bíblia fala que Abraão fica com o coração triste. E ele fica triste, pensando, o que eu vou fazer agora? Mas aí Deus fala com ele, olha a Bíblia aí. Olha o que a Bíblia diz. Versículo de número 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disse, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Tem coisa na vida que a gente não concorda com Deus. Tem umas coisas que Deus faz, ou que alguém que está acima da gente faz, que a gente não concorda. E Abraão estava num dilema desse. Abraão estava agora pensando, como é que eu vou mandar o meu filho embora? Mas aí Deus fala para ele, olha, deixa embora. Pode mandar embora, porque eu vou cuidar. Eu vou cuidar, porque é teu descendente. Por tua causa eu vou cuidar. Por causa da promessa, por causa da aliança. Deus é fiel às alianças. Por isso que eu digo, essas pessoas ficam desviando. Aí some, aí não quer mais compromisso. Ele quebra uma aliança. Porque no dia do batismo, você promete honrar, você crê no Senhor Jesus, promete amá-lo, honrá-lo. A palavra de Deus como sua regra de fé e prática, enquanto você vive sim. Ai, estou chorando. Eu fui batizado nas águas, também estou batizado pelo Espírito Santo. E batiza. Mas na primeira pressão que passa, essa pessoa desvia, vai para o mundo, se arrebenta todo e quebra a aliança. Deus mantém sua aliança, porque Ele é fiel. Mas nós, na maioria das vezes, somos infiéis e quebramos a aliança com Deus. E observa que Deus fala para ele, olha, por tua causa, ele é teu descendente. Então esse menino vai também se tornar um grande homem e vai ser pai de uma grande nação. Hoje ele é o pai dos árabes. Já ouviu falar daquele país que tem lá, como é que chama aquele país mais rico do mundo? Na Arábia, como é que chama?
Dubai, sabe Dubai? São descendentes de Ismael. A Arábia Saudita, Irã, Iraque, todos aqueles países são filhos de Ismael, são os ismaelitas. Eles são descendentes de Ismael. Todo aquele povo que você vê lá, de árabes, daquela cultura árabe, são filhos de Ismael. Então Deus honrou sua palavra. Então Deus disse para Abraão, olha, vai. Muitas vezes a gente questiona Deus, a gente tem mania de dizer que não concorda. Às vezes você diz para o seu pastor, eu não concordo. Eu não vou fazer porque eu não concordo. Como se você fosse preparado para estar à frente da igreja, disputando com o seu pastor que está há tantos anos na frente da igreja. Pessoa que larga a mão de tudo, larga a mão da vida, abandona a sua família, a sua casa, a sua terra, volta para uma igreja, se dedica 24 horas em oração, estuda, se forma, se capacita, se envolve o tempo todo. Aí vai alguém que está na fábrica, vai alguém que está na roça, vem alguém que está na lavoura, vem alguém que está na fábrica de joia, que só vem aos domingos, põe a mão na cara e diz, eu não concordo. É isso. E tem gente que faz isso com Deus. Mas por que Deus fez isso? Eu não concordo, tem coisa que eu não concordo. Como que eu vou concordar com Deus falando para Abraão, deixa ela embora, deixa essa mulher embora, permita que Sara expulse ela daqui. Permita que Sara expulse ela daqui. Que coisa absurda. É tão absurdo quando Deus fala para Josué, entra em Canaã e passa o fio da espada, grande animal, adulto, criança, passa a espada em tudo. Que coisa absurda. Mas quando Deus fala, a gente cala. E agora ela pega aqui, Abraão põe uma botija, que deve aí ter uns 5 litros de água, e dá um pedaço de pão para aquela mulher e manda ela embora. E manda aquela criança embora. Olha aí no versículo de número 13. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. 14. Levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e pô-los às costas de Agar, e deu o menino, e a despediu. Deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando errante. Diga comigo, ela saiu andando errante. Pelo deserto de Berseba. Agora ela não foi mais para o deserto de Sur. Berseba quer dizer fonte de água viva. Ela foi para outra direção. Qual era a direção da fuga dela? Da primeira com essa agora? É porque a primeira ela estava fugindo por causa da pressão. E agora ela estava sendo despedida pelo amigo de Deus, Abraão. Porque por mais absurdo que fosse, Deus estava no controle. Eu vou repetir que você não entendeu. Por mais absurda que fosse a situação que Agar estava vivendo, Deus estava completamente no controle da vida dela. Às vezes a gente está vivendo uma situação absurda, às vezes a gente está vivendo uma situação constrangedora, às vezes a gente não sabe como sair daquele momento, mas se Deus estiver no controle, descansa teu coração, porque Ele vai fazer você chegar e vai fazer dar certo na tua vida, porque Ele está no controle também. Ela estava errante, mas só que nessa errante, ela já tomou uma direção contrária. Ela não foi no muro sul, ela foi em Berseba, fonte de água viva. Ela tomou uma direção diferente. E a Bíblia conta que ela leva uma botija de um odre de água de 5 litros e um pedaço de pão. E a Bíblia continua, versículo 15: tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Afastando-se, foi sentar-se de frente, a distância de um tiro de arco, mais ou menos 300 metros, 400, porque ela dizia, leiam comigo, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e... Ela não queria só não ver, mas ela não queria ouvir o menino falar, mãe, o adolescente, mãe. Não existe coisa mais dura para uma mãe do que isso que Sara viveu, que Agar viveu. Você que é mãe sabe do que eu estou falando. Você que tem seu filho em casa, sua filha, jamais você pensaria estar numa situação dessa. Mas a Bíblia diz que ela se afasta 300 metros, 400 metros, porque ela não quer ver o menino mais e nem quer escutar o grito dele. Deixa lá o menino.
E ao mesmo tempo que ela se afasta, a Bíblia diz que ela levanta a voz. Ela também não quer que o menino escute ela chorar. Então ela começa, ela levanta a voz. A Bíblia diz que ela levanta a voz e chora. Eu não sei se você já experimentou tentar acalentar uma mãe que perde um filho. Eu já passei por essa experiência algumas vezes. Você pode falar o que você quiser, naquele momento ou daqui a 50 anos, que o coração daquela mãe não vai entender. Nada vai mudar, nada vai acalmar, nada vai tranquilizar o coração daquela mãe, nada. Aquela dor era como se fosse um pedaço que fosse saindo daquela mãe e que nunca mais fosse voltar. E ela levanta a voz e ela chora. Ela chora no deserto, onde tem fonte de água viva. Perceba. E ela chora. E na hora que ela chora, Deus havia feito uma promessa para ela na primeira fuga no deserto de Sul, que Deus honraria aquela criança, faria dele um povo muito grande. E a Bíblia diz aqui, continua dizendo a Escritura aqui, versículo 17: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus clamou do céu a Agar e lhe disse: que você tem, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde você está, de onde ele está. Eu não posso continuar. Eu tenho que falar disso aqui. São muitas coisas. O que esse anjo disse foi uma coisa que, se a gente levar isso a sério, a Bíblia fala que Deus ouviu do céu o choro do menino, lá de onde ele estava, do meio de um deserto, onde não tinha ninguém, onde não tinha pessoas, onde não tinha recurso, onde não tinha água, a botija estava vazia, o odre estava vazio, o pão já tinha comido, a água já tinha bebido, não tinha mais nada que dar, só estava o odre ali. E a Bíblia diz que Deus escuta lá do céu. E você sabe que o nome Ismael quer dizer Deus? Quando Deus deu o nome para Ismael, é porque Deus haveria de ouvir o choro dele no futuro. Tudo que Deus faz tem significado, tudo que Deus faz tem profundidade, tudo que Deus faz tem alicerce, tudo que Deus faz tem propósito, tudo que Deus faz tem futuro, tudo que Deus faz tem vitória, tudo que Deus faz tem conquista, tudo que Deus faz é para salvar, tudo que Deus faz é para amar, tudo que Deus faz é para viver, tudo que Deus faz e vai fazer é para a sua glória e para beneplácito da nossa vida, porque Ele é Deus e Ele nos ama. Por mais difícil que você esteja vivendo agora, Ele inclina seus ouvidos. A Bíblia diz que Deus não os seus ouvidos não estão entupidos para que não escute o clamor do justo. Então, se você estiver no deserto, se você estiver chorando, se a luta estiver batendo no teu coração e você não vê saída em lugar nenhum, clama, meu amado, abre essa tua boca e clama ao Deus vivo, porque do céu Ele escuta e vem à tua direção para socorrer a tua alma e para salvar a tua vida e para sustentar você no meio do deserto, na hora que você clamar, porque Ele é Deus e está acima de todas as coisas. Então clama, porque Ele escuta. Ismael quer dizer Deus ouve. E quando Ele deu o nome de Ismael, Ele não deu à toa, é porque Deus ouve mesmo. E a Bíblia fala: o Senhor ouviu o choro do teu filho. O Senhor ouviu o choro do teu filho. Ele está escutando tudo. Ele está escutando você chorar no deserto, você clamar sozinha, quando ninguém te escuta, seu marido não te escuta, seus filhos não te escutam, o teu patrão não te escuta, a tua mãe não te escuta, as pessoas não ouvem você, mas Ele escuta. Deus está atento, ouvindo o clamor de cada um de nós, que a gente chora no deserto do nosso quarto, no deserto das nossas lutas e no deserto das nossas aflições. A Bíblia diz, o anjo fala aqui: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tu tens, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está.
Versículo 20 diz: Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto e tornou-se flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Eu quero matar aqui esse sermão. Poderia pregar muito mais sobre esse assunto, mas eu vou matar aqui e vou falar do odre que ela carregava. Ela carregava um odre, ela carregava uma botija de barro que cabia 5 litros de água. Aquele odre significava o passado dela na casa de Abrão. Aquele odre significava quase 25 anos que ela viveu com Abraão e com Sarai. Era alguma coisa que representava o seu passado. Ela trazia com ela. Ela trazia uma coisa do passado dela, que era uma botija vazia que ela recebeu do seu Senhor, que fez um filho, teve um filho com ela, e ela trouxe aquilo do deserto. Acabou o pão, acabou a água, mas a botija estava lá. Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso passado, rapidinho. Muitas vezes a gente não quer trazer as coisas do passado. A gente quer acabar o passado, a gente não quer lembrar do passado. Sabe, irmãos, eu já estou terminando. A gente não precisa trazer tudo do passado. A água acabou, o pão também acabou, isso não deu para trazer. Mas tem coisas que a gente precisa trazer. O odre estava lá, aquele odre foi o odre que Abraão deu. Toda vez que ela olha aquele odre que sobrou, ela ia se lembrar de onde ela veio, de onde ela saiu. Muitas vezes a gente no passado sofre muito, mas a gente só está aqui hoje por causa do nosso passado. A gente não quer lembrar das coisas que a gente viveu lá atrás, mas se você está aqui hoje, se você hoje está melhor, foi porque no passado você viveu muitas coisas, e você aprendeu com aquilo que você viveu, e fez você ser forte como você é hoje. Hoje você não é mais como você era, hoje você é muito mais forte. Talvez alguém fale para você assim: ó, você conhecendo o seu passado, conhecendo quem você é, de onde você saiu, eu lembro de você tantos anos atrás, meu Deus, me lembrar de onde você saiu, não dá para acreditar que você está aqui hoje. Aí aquela pessoa responde: eu só estou aqui hoje por causa daquele passado que você estava lá e você viu o que eu vivi. Então tem muita coisa lá atrás na nossa vida que a gente precisa trazer com a gente. A gente precisa trazer e lembrar que são coisas que vai fazer com que a gente não volte mais para o passado, que vai fazer com que a gente realmente mostre que nós somos diferentes hoje, que aquela pessoa já não é mais como era, mas é uma nova pessoa. E eu me lembro como era, eu me lembro que eu sofri, eu me lembro que eu vivi, e eu sou diferente hoje, até por conta daquilo que eu vivi. Então ela sobrou aquele odre. Lá na sua casa, na sua família, quando você era criança, por mais sofrimento que você tenha tido, foi importante. Foi importante tudo que você viveu, tudo, até as coisas ruins que você viveu, foi importante, porque você amadureceu. Você se tornou uma pessoa maravilhosa. Quando alguém está vivendo aquilo que você viveu, você fala: eu já conheço bem essa história, não entre por esse caminho. Você nem precisa contar que você viveu, mas você fala: eu conheci uma pessoa que passou por isso que você está passando hoje, e ela passou por isso, como é o nome dela? Não vou falar, não vem ao caso, mas essa pessoa sofreu, essa pessoa se tornou uma mulher importante, especial, madura, de Deus, diferente, porque viveu a isso tudo que você está querendo viver agora. Então nós podemos descartar o nosso passado de uma vez, porque ele implica para nós uma mudança real na nossa vida. Eu poderia contar as experiências ruins que eu tive na vida no passado e que me fez estar aqui hoje nesse altar pregando. Mas eu quero encerrar dizendo que a Bíblia diz aí no texto que o anjo, falando com ela, mandou abrir os olhos dela. E na hora que abriu os olhos dela, ela viu uma fonte. E você sabe como que ela tirou a água da fonte? A Bíblia, o odre que ela carregava. Quando Jesus chega lá em 4 de João, quando ele encontra a mulher samaritana, ela fala assim: o poço está aqui, a água está aqui, mas o senhor não tem como tirar, o senhor não tem uma cacimba, o senhor não tem um odre. Era isso que a mulher samaritana questionou de Jesus: você não tem como tirar, como você vai tirar a água? Ele estava pedindo para ela dar água para ele, porque ele não tinha cacimba mesmo.
Então aquela mulher usou o ódio do passado para manter o seu presente. Tem coisa na nossa vida lá de trás que vai sustentar a gente hoje, que vai fazer a gente se utilizar daquilo para prosperar hoje. Então o que eu quero dizer para vocês é que quando Deus abre os olhos daquela mulher, e ela então começa a ver a fonte, ela enxerga a fonte de água que apareceu na sua frente e mata a sua sede, e ela faz daquele lugar o lugar de sua habitação, e ela então gera seu filho ali, e ela já não é mais escrava nem serva, agora ela é senhora, e ela pega uma mulher egípcia e dá para o seu filho Ismael, e seu filho tem filhos, e agora ela também já é uma avó, ela cuida dos seus netos, e ela bebe água da fonte, não tem Abraão para mandar ela embora, não tem Sarai para humilhá-la, ela não precisa botar o seu filho mais para competir com Isaac, porque ele vai ser senhor, assim como Isaac foi senhor do povo israelita, o seu filho foi senhor do povo ismaelita, a promessa que Deus tinha para Sarai, também tinha para ela, então Deus tem muito mais para nos dar hoje, do que aquilo que nos deu ontem. Deus tem muito mais coisas para fazer na sua vida hoje e no futuro do que aquilo que Ele fez na sua vida ontem. Aquela mulher saiu daquela vida de servidão para ser senhora dos ismaelitas. Agar se tornou uma egípcia, senhora dos ismaelitas. E eu quero fechar agora essa palavra dizendo para você isso. Pare de se lamuriar por aquilo que você perdeu lá atrás na sua vida. Pare de se lamuriar, de reclamar por aquilo que você deixou de ganhar lá atrás na sua vida. Deus tem algo muito melhor hoje e amanhã para fazer na sua vida também. Ele tem a liberdade, Ele tem a prosperidade, Ele tem a procriação, Ele tem o futuro da sua família, Ele tem poder, autoridade. Aquela mulher saiu lá da casa de Abraão, Abraão era muito rico, e Ele não deu uma pensão para ela. Ele não deu uma pensão para aquele, ele não deu moeda de ouro. Ele podia falar: vou te dar essas moedas de ouro, porque você pode comprar água, você pode comprar um terreno aí na frente. Vai, minha filha, e cuide de Ismael. Ele não fez isso, foi um cara muito rico e que não deu nenhum direito para ela como mãe daquela criança. Mas sabe o que aconteceu? Deus deu para ela o que ela precisava. Deus não precisava que Abraão desse o ouro para ela, porque o ouro de Abraão, o próprio Deus é que deu. Então Deus, o Senhor tem coisas muito maiores na nossa vida hoje e amanhã do que Ele te deu no passado. Comece a declarar que a partir de hoje Deus fará coisas muito maiores na sua vida do que já fez no dia de ontem. Você crê nisso? Então fica de pé, por favor, nessa hora. Vamos orar. E eu quero encerrar já esse sermão. Eu quero orar por você também.